O telefone não para de tocar. Minha mão treme toda vez que eu estico o braço para alcançar a mesinha de centro, e cada movimento pequeno faz a mancha roxa no meu pulso latejar. É uma dor chata, uma mistura de queimação com um aperto que não passa. Faz 2 dias, apenas 2 dias desde aquela noite de Natal, que deveria ter sido de paz, mas que virou o maior pesadelo da minha vida. Eu estou aqui, sentada na poltrona que era do meu falecido marido, o Otávio. É uma poltrona de couro antigo, meio descascada nos braços, mas é o único lugar onde eu me sinto minimamente protegida agora. Estou com uma bolsa de gelo pressionada na minha têmpora, sentindo o gelo queimar a pele enquanto assisto o número dele brilhar na tela do celular pela 10ª vez só hoje. Ricardo, meu filho, meu único filho. A recomendação da minha advogada foi bem clara: não atenda, não responda, deixe que tudo seja resolvido judicialmente. Os papéis da medida protetiva estão bem ali, do lado da minha xícara de chá intocada, esperando apenas a minha assinatura final. Mas o instinto de mãe é uma coisa maldita, não é? Antes que o meu juízo pudesse me impedir, meu polegar deslizou pela tela e eu atendi. Eu apertei o aceitar quase que num movimento involuntário. Mãe? A voz dele veio do outro lado, mas não era aquela voz arrogante, aquele tom de superioridade que ele usou comigo 2 dias atrás. Não, essa voz agora estava quebrada. Uma voz que tremia, carregada de um desespero que eu conhecia bem. Mãe, você pagou a parcela da casa este mês? A pergunta ficou ali, suspensa no ar, como se fosse uma fumaça densa que a gente não consegue espantar. Olhei pela janela da minha sala. Lá fora, um João de Barro tentava terminar um ninho num galho seco da mangueira, indiferente ao frio que fazia naquela manhã de dezembro. O sol batia na grama e fazia o orvalho brilhar como se fossem pequenos diamantes espalhados pelo quintal. Tudo parecia tão limpo, tão em ordem do lado de fora. Nada, absolutamente nada naquela paisagem combinava com o caos que estava revirando o meu peito. Por que você achou que eu teria pago a sua hipoteca, Ricardo? Eu forcei a minha voz a sair firme. Calma. Usei aquele mesmo tom de voz que eu usava quando ele tinha 7 anos e tentava me convencer de que o vaso da sala tinha caído sozinho, quando na verdade ele estava jogando bola dentro de casa. É que ele soltou um suspiro pesado, um som estático que machucou meu ouvido através do fone. É que o pagamento não caiu. Nossa conta está com saldo insuficiente. E eu sei que você... Bem, você sempre deu um jeito antes quando a gente apertava. Geralmente você garantia isso. Geralmente. Essa palavra me atingiu como um soco no estômago. Eu tentei me ajeitar na poltrona e uma fisgada terrível subiu pelas minhas costelas. Elas ainda estão cicatrizando, ainda estão naquele estágio onde qualquer respiração mais profunda parece uma facada. O médico da emergência disse que eu tive sorte de não ter quebrado nada. Foi apenas uma contusão severa, um dano profundo no tecido. O tipo de ferida que demora semanas para sumir da pele, mas que eu sei que nunca vai sumir da minha alma. Eu estou confusa, Ricardo, eu disse, observando o pássaro lá fora desistir do galho e voar para longe. 2 dias atrás, você e a Patrícia me disseram que eu tinha mais dinheiro do que precisava. Vocês disseram na minha cara que eu ia morrer sozinha nesta casa de qualquer jeito e que o que eu fazia com o meu dinheiro não era da conta de vocês. O que mudou agora? Houve um silêncio do outro lado. Eu conseguia imaginar perfeitamente onde ele estava. Devia estar na cozinha daquela casa enorme que eles compraram, aquela com bancadas de granito importado que eu ajudei a escolher. Aquela cozinha que teve o revestimento todo pago por mim quando o orçamento deles estourou e eles vieram chorar na minha porta. Eu imagino o rosto dele agora, mudando de cor. O pânico subindo pelo pescoço. Aquela mesma expressão que ele fazia aos 12 anos quando foi pego escondendo figurinhas de álbum dentro da mochila na banca de jornal. Mãe, escuta, ele começou, mas eu não deixei. Não, Ricardo, escuta você. Minha voz continuava baixa, mas agora tinha uma camada de aço por baixo. Um aço que eu nem sabia que existia em mim até ser jogada no chão da minha própria cozinha. Sua esposa roubou 30 mil reais da minha conta. Você sabia disso, e pior, você ajudou ela a fazer isso. E quando eu chamei os dois para conversar, quando eu tentei entender o que estava acontecendo, você me empurrou.
Você me jogou no chão e me deixou sangrando, zonza com uma concussão, enquanto saía batendo a porta. A polícia tem as fotos, meu filho. O hospital tem os registros. Minha advogada tem o rastro de cada saque que a Patrícia fez nos últimos 8 meses. Eu fiz uma pausa de propósito. Queria que o peso daquelas palavras esmagasse qualquer desculpa que ele estivesse ensaiando. Então, respondendo à sua pergunta, não, eu não paguei a sua parcela. E nunca mais vou pagar nada para vocês. Mãe, por favor! O desespero na voz dele costumava me desarmar. Antes, esse tom de voz me fazia correr para pegar o talão de cheques, o cartão de crédito, qualquer coisa que resolvesse a vida dele. Eles vão tomar a casa. A gente vai perder tudo. É só desta vez, eu juro. É só desta vez. Uma risada seca saiu de mim. Um som estranho, quase estrangeiro aos meus próprios ouvidos. Eu te dei 20 mil para a entrada dessa casa 7 anos atrás, Ricardo. Eu cobri parcelas de carro, faturas de cartão, emergências que nunca acabavam. E vocês me retribuíram roubando o pouco que me restava e colocando as mãos em mim para me agredir. Eu sinto muito, meu Deus, mãe. Me perdoa. Você sente muito por ter feito isso ou sente muito porque foi pego e o dinheiro acabou? Ele não respondeu. O silêncio dele foi a minha confirmação. Olha, minhas amigas que estão me ouvindo agora, eu sei que muitas de vocês podem estar pensando, nossa, Helena, mas é seu filho. Eu também pensava assim. Eu passei décadas pensando assim. Mas antes de eu te contar como eu cheguei nesse ponto, como eu descobri o roubo e o que realmente aconteceu naquela noite de Natal, eu queria te pedir uma coisa. Se você está ouvindo a minha história e de alguma forma se identifica com essa dor de ser deixada de lado ou de ser usada por quem você mais ama, se inscreve aqui no canal. Curte esse relato. Comenta aqui de onde você está assistindo e que horas são aí. Isso ajuda a nossa comunidade de mulheres a crescer e a gente percebe que não está sozinha nessas batalhas de família. Às vezes, compartilhar a nossa dor é o primeiro passo para a nossa cura. Mas voltando, para vocês entenderem por que eu tomei a decisão que tomei, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu preciso que vocês conheçam a Helena de 3 meses atrás, porque aquela mulher não existe mais. Eu fui professora de escola primária por 35 anos. Imagine só o que é educar gerações e gerações de crianças, ensinando não só a ler e escrever, mas tentando passar valores de respeito e honestidade. Eu sempre fui a Dona Helena, a mulher que tinha paciência para tudo, que nunca levantava a voz. Fui casada com o Otávio por 40 anos. Ele era o meu porto seguro, um homem de poucas palavras, mas de um coração enorme. Quando o infarto levou ele de mim, 5 anos atrás, meu mundo desmoronou. Eu fiquei nesta casa grande, cheia de ecos e de memórias. 3 quartos, 2 banheiros, um jardim que o Otávio cuidava com tanto zelo e que agora eu tentava manter vivo, mesmo com meus joelhos já não dobrando como antes. O Ricardo era o meu único consolo. Ele ligava todo domingo, visitava uma vez por mês, e eu me agarrava a esses pequenos momentos para não me sentir tão descartável. Minhas sextas-feiras eram sagradas. Eu ia para o Clube do Livro na casa da Clarice, uma amiga de longa data que mora aqui perto, na Rua das Acácias. Éramos um grupo de 6 mulheres, todas na casa dos 60 ou 70 anos. A gente se reunia às 2 da tarde, tomava um café fresquinho e discutia algum romance histórico. Era o meu refúgio. A gente brincava que não precisava mais de finais felizes em livros, porque a vida já tinha ensinado para a gente que a realidade é bem mais complicada. Já os meus sábados... os meus sábados pertenciam ao Ricardo e à Patrícia. Eu dirigia até o subúrbio, naquela casa de condomínio que eu ajudei a comprar, e passava o dia cozinhando para eles. Eu fazia questão de preparar jantares elaborados, um rosbife que derretia na boca, uma lasanha que eu levava 6 horas montando as camadas, sobremesas feitas do zero, porque a Patrícia sempre dizia que doce de padaria tinha gosto de produto químico. Eu chegava lá às 4 da tarde e saía às 9 da noite. Eram 5 horas vendo os dois comerem o que eu tinha preparado, quase sem tirar os olhos do celular. 5 horas ouvindo a Patrícia fazer comentários passivo-agressivos. Sabe, Dona Helena, o Otávio dizia que o tempero da mãe dele era mais marcante, né? Talvez a senhora devesse tentar colocar mais ervas na próxima vez, ela dizia com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. É uma crítica construtiva, viu?
Só quero te ajudar a melhorar. E eu, boba, sorria de volta. Dizia, obrigada, querida. Dizia que ia tentar, porque era isso que eu achava que uma boa mãe e uma boa sogra deviam fazer, não é? A gente absorve os pequenos cortes, a gente finge que não está sangrando para manter a harmonia. A Patrícia nunca me chamou de mãe. Em 5 anos de casamento com o meu filho, eu era sempre Helena, ou Dona Helena, um tom profissional, frio, como se eu fosse uma funcionária que prestava serviços de buffet e babá de cachorro para eles. Sim, porque eu também cuidava dos cães deles, o Max e a Mel, 2 Golden Retrievers enormes, toda vez que eles viajavam. E eles viajavam muito. Era final de semana em hotel fazenda, era viagem para o Chile para ver a neve, foram 2 semanas na Europa no ano passado. Eles deixavam os cachorros aqui com um saco de ração e um valeu, mãe, e depois postavam fotos em salas VIP de aeroportos e hotéis 5 estrelas. Eu ficava aqui, com o Max roncando nos meus pés e a Mel com a cabeça no meu colo, olhando aquelas fotos no celular e sentindo uma pontinha de orgulho por eles confiarem os filhos deles a mim. Era assim que a Patrícia chamava os cachorros. Meus bebês. Engraçado, né? Ela esquecia que eu tinha criado um bebê de verdade, que eu sabia o que era sacrifício. Aqueles 20 mil reais que eu dei para a entrada da casa deles, um dinheiro que veio do seguro de vida do Otávio, nunca mais foram mencionados. Passaram-se 7 anos e eu acho que eles mesmos se convenceram de que tinham conquistado tudo sozinhos. Eu via o Ricardo trocando de carro, via a Patrícia com bolsas de marca que custavam o preço de uma geladeira nova e pensava, que bom que eles estão prosperando. Mas havia sinais. Pequenas coisas que eu empurrava para baixo do tapete, que eu ignorava de propósito para não sofrer. Como no dia em que a Patrícia perguntou, por curiosidade, quanto era a pensão que o Otávio tinha deixado para mim. É só para a gente ajudar vocês no planejamento do futuro, sabe? Ela disse. Mas os olhos dela ficaram afiados quando eu mencionei o valor. Ela estava calculando. Ou quando o Ricardo parou de perguntar como eu estava e começou a começar todas as conversas com um pedido. Mãe, dá para olhar os cachorros? Mãe, a nossa máquina de lavar quebrou. Você conhece um técnico? Mãe, é aniversário da Patrícia. O que eu compro para ela? Nunca era. Mãe, como você está se sentindo? Ou, mãe, quer sair para tomar um sorvete? Eu tinha virado um recurso, um banco, uma conveniência, mas eu estava cega. Eu não queria ver. Tudo só começou a ficar claro naquela sexta-feira de setembro, quando o meu clube do livro foi cancelado de última hora. A filha da Clarice entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do esperado. E a Clarice ligou para todo mundo às 1h30 da tarde, avisando que estava correndo para o hospital. Eu já estava banhada, vestida, com um prato de bolinhos de chuva que eu tinha prometido levar. Não fazia sentido ficar em casa sozinha naquela tarde linda de sol. Então eu resolvi pegar o carro e dirigir sem rumo. Passei pela avenida principal, vi as pessoas caminhando no parque. O dia estava realmente maravilhoso. O tipo de dia que o Otávio amava. A gente teria saído para comprar frutas frescas em alguma banquinha de beira de estrada. Acabei dobrando na rua do banco, onde eu e o Otávio tivemos conta por mais de 30 anos. Eu precisava de um pouco de dinheiro vivo para a feira do dia seguinte. Estacionei o carro e foi aí que eu vi o casaco vermelho. Era um casaco de lã, vermelho vibrante de uma marca famosa. Eu conhecia aquele casaco muito bem porque eu mesma tinha dado de presente para a Patrícia no Natal anterior. Ela tinha comentado que queria muito, e eu gastei quase um salário inteiro para ver o rosto dela iluminado quando abriu a caixa. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela me deu em anos. Ela estava parada no caixa eletrônico de autoatendimento, de costas para mim. Mas eu reconheceria aquele casaco e aquele cabelo em qualquer lugar. O carro deles, o SUV prata, que eu também tinha ajudado a pagar uma parte das parcelas quando o Ricardo ficou desempregado por 3 meses, estava estacionado 3 vagas depois da minha. Eu fiquei ali, sentada no meu carro, com o motor ligado, confusa. Por que a Patrícia estaria naquele banco? Eles usavam o banco do shopping, que era mais perto da casa deles e tinha taxas melhores, como o Ricardo sempre dizia. Eu vi quando ela terminou a transação e puxou algo da máquina. Era dinheiro. Um bolo de notas, grosso. Ela contou rápido, olhou para os lados de um jeito estranho, e eu me abaixei no banco. Instinto bobo, eu sei.
Ela guardou o dinheiro na bolsa, entrou no carro e saiu acelerando. Eu fiquei ali por uns 10 minutos, com o coração batendo na garganta. Tentei criar 1000 explicações na minha cabeça. Talvez ela estivesse sacando para uma surpresa. Talvez o Ricardo tivesse pedido. Talvez eu estivesse errada sobre o banco que eles usavam. Mas sabe aquele cheiro de leite azedo que a gente sente antes mesmo de abrir a geladeira? Era isso que eu estava sentindo. Algo estava muito errado. Eu entrei no banco, pedi para falar com o gerente, o seu Geraldo. Ele era um antigo conhecido do Otávio, um homem muito correto que sempre me ajudou com a burocracia depois que eu fiquei viúva. Dona Helena, que prazer ver a senhora por aqui. Em que posso ajudar? Ele perguntou, estranhando a minha palidez. Geraldo, eu preciso ver os meus extratos, a minha conta corrente, aquela que tem o cartão de emergência que fica com o meu filho. Minha voz parecia vir de outro lugar, de longe. Ele me levou até a mesa dele, acessou o sistema e começou a rolar a tela. O sorriso dele foi sumindo aos poucos. Está tudo bem, dona Helena? Eu não sei, Geraldo. Me mostra os últimos 6 meses de retiradas, por favor. Foi ali que o meu mundo começou a girar de um jeito que eu nunca mais consegui parar. Sexta-feira após sexta-feira. Sempre às 2h15 da tarde, exatamente o horário em que eu estava no Clube do Livro. Sempre R$3.000, sempre naquele mesmo caixa eletrônico ali de fora. 8 meses de saques seguidos, R$24.000. Essas retiradas, eu disse, com a boca tão seca que as palavras custavam a sair. Vocês têm as imagens da segurança? O rosto do Geraldo me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo de ele abrir a boca. Ele sabia que aquilo não era normal. Dona Helena, a senhora não autorizou isso? Eu nunca fiz esses saques, Geraldo. O sangue sumiu do rosto dele. Vou chamar a segurança e o monitoramento. A senhora precisa sentar e tomar uma água. Eles puxaram as imagens, me mostraram no monitor da sala reservada. E lá estava ela, em alta definição. Patrícia, no seu casaco vermelho. Sexta-feira, dia 13 de setembro. Sexta-feira, dia 6 de setembro. Sexta-feira, dia 30 de agosto. Eu assisti a 8 meses da minha nora roubando o meu dinheiro. Em alguns vídeos ela parecia nervosa, olhando por cima do ombro. Em outros, ela estava no celular, rindo, enquanto o meu suado dinheiro saía pela fresta da máquina. O carro do meu filho estava sempre ao fundo. O que significava que, ou ele estava com ela, ou ele tinha dado as chaves e o cartão deliberadamente. Eu saí do banco em transe. Não conseguia nem dirigir direito. Fiquei sentada no carro, na garagem de casa, por quase 1 hora antes de conseguir entrar. Quando finalmente entrei, a casa parecia diferente. Parecia a casa de um estranho. Peguei o telefone e liguei para o Ricardo. Ele atendeu no quarto toque. Oi, mãe! Estou meio ocupado agora. O cartão de débito que eu te dei para emergências, eu disse. E minha voz não tremeu. Foi estranho. Eu estava gelada por dentro. Aquele da minha conta corrente. Onde ele está? Houve uma pausa. Um silêncio que durou uma eternidade. Tá na minha carteira, mãe. Por quê? Tem certeza? Tenho, claro. O que foi? Confere agora, por favor, Ricardo. Agora. Ouvi um barulho de gaveta abrindo, um murmúrio. Tá aqui, exatamente onde sempre fica. O que aconteceu? Lê o número para mim. Mãe, sério, pra que isso? Lê o número, Ricardo. Ele leu. Era o meu cartão. O mesmo número do extrato. Quando foi a última vez que você usou esse cartão? Perguntei. Ah, eu não sei. Acho que faz uns 2 anos, quando deu aquele problema no câmbio do carro e você me socorreu. Por que a pergunta? Você já emprestou esse cartão para a Patrícia? O silêncio voltou. E dessa vez, o silêncio tinha gosto de culpa. Mãe, ela precisou uma vez, ele disse, bem baixinho. Dezembro passado, para as compras de Natal. Nossos cartões estavam no limite e eu falei para ela pegar só um pouquinho. Ela disse que ia repor logo. Minha sala pareceu inclinar para o lado. Eu me segurei no braço da poltrona do Otávio para não cair. Quanto é um pouquinho para você, Ricardo? Eu não sei. Uns 2.000? Ela disse que ia devolver. Eu presumi que ela tivesse devolvido. A voz dele ficou defensiva, irritada. Por que você está perguntando isso agora? Eu te ligo depois. Ele desligou antes que eu pudesse responder. E eu fiquei ali, no escuro, com o peso de R$30.000 de traição esmagando o meu peito. Aquele era o meu fundo de reserva. O dinheiro para a minha cirurgia de quadril que eu precisava fazer no ano que vem.
O dinheiro que eu economizei centavo por centavo para não ter que dar trabalho para ninguém. Ali, naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu ia esperar o Natal. Eu ia preparar a mesa, ia fazer a comida que eles gostavam e ia confrontar os dois juntos. Eu precisava ver os olhos deles quando eu contasse que eu sabia de tudo. Alguma parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre, ainda esperava que houvesse um mal-entendido, uma explicação que fizesse tudo isso ter sentido. Eu estava terrivelmente errada. O que aconteceu naquela noite de Natal foi o fim da Helena que perdoava tudo e o começo da mulher que você está ouvindo agora. Para vocês entenderem o tamanho do buraco que se abriu no meu coração, eu preciso contar como a gente chegou até aqui. Eu não me tornei essa mulher endurecida da noite para o dia. Foram anos de uma construção lenta, tijolo por tijolo, de uma entrega que eu achava que era amor, mas que hoje eu vejo que era apenas uma servidão disfarçada de afeto materno. Eu passei 35 anos da minha vida dentro de salas de aula. Ser professora primária em escola pública não é só uma profissão, é um sacerdócio. Eu me lembro do cheiro de giz, do barulho das crianças correndo no pátio, do peso das pilhas de cadernos que eu trazia para casa toda noite para corrigir. O Otávio, meu marido, às vezes reclamava, dizia que eu trabalhava demais, mas ele sempre me apoiava. Ele era um homem simples, trabalhava na manutenção de uma grande empresa de tecelagem e a gente vivia de forma muito regrada para que nunca faltasse nada ao Ricardo. Nós compramos esta casa há 40 anos. Eu me lembro do dia em que pegamos as chaves. O Ricardo ainda era um bebezinho de colo. O Otávio me carregou no colo para passar pela porta, uma tradição boba que ele fazia questão de manter. A gente não tinha móveis, dormíamos num colchão no chão de um dos quartos, mas a felicidade transbordava. Cada melhoria nesta casa foi feita com suor. O jardim que hoje eu tento manter foi plantado mudinha por mudinha pelo Otávio aos sábados de sol. Ele dizia que o Ricardo precisava de um lugar bonito para crescer. E ele cresceu. Foi um menino cercado de mimos, eu confesso. Sendo filho único, e como eu passava o dia fora na escola, eu tentava compensar a minha ausência com presentes, com comida boa, com uma atenção que, olhando para trás, talvez tenha sido excessiva. Quando o Ricardo entrou na faculdade, a gente apertou ainda mais o cinto. O Otávio começou a fazer horas extras e eu passei a dar aulas particulares à noite. Tudo para que ele pudesse focar apenas nos estudos. E ele se formou, tornou-se um homem bem-sucedido, começou a ganhar bem. Mas, estranhamente, quanto mais ele ganhava, mais ele parecia precisar de mim. A Patrícia apareceu na vida dele há cerca de 6 anos. No começo, eu achei que ela era a mulher perfeita para ele. Bonita, educada, articulada. Mas logo nos primeiros meses de namoro, eu comecei a sentir um certo distanciamento. Ela não era do tipo que se sentava na cozinha para conversar enquanto eu passava o café. Ela ficava na sala, mexendo no celular, esperando ser servida. E o Ricardo, que sempre foi tão prestativo comigo, começou a mudar. Ele começou a ver o mundo através dos olhos dela. E os olhos da Patrícia sempre foram voltados para o que é caro, para o que é luxuoso, para o que o dinheiro pode comprar. Quando eles decidiram se casar, o Otávio já não estava mais tão bem de saúde. O coração dele já dava sinais de cansaço. Mesmo assim, ele insistiu que a gente desse uma ajuda para eles comprarem o primeiro apartamento. Helena, ele é nosso filho, a gente tem que dar um empurrãozinho, ele dizia. E nós demos. Foram as primeiras economias que se foram. Mas eles não queriam um apartamento simples. Eles queriam uma casa em condomínio fechado. Uma casa com piscina, com espaço gourmet, com tudo o que o status exigia. O Otávio morreu antes de ver a casa pronta. Foi em uma terça-feira comum. Ele estava sentado justamente nesta poltrona onde estou agora, lendo o jornal e tomando o seu café. Quando eu fui chamá-lo para almoçar, ele já não estava mais aqui. O café ainda estava morno na caneca. Naquele dia, uma parte de mim também morreu. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. O Ricardo foi o meu apoio nos primeiros meses, eu não posso negar. Mas logo a Patrícia começou a dar as cartas novamente. Eu recebi o seguro de vida do Otávio e uma pequena pensão. Era o meu colchão de segurança. O Ricardo veio até mim, com aquela carinha de menino carente que ele sabe fazer tão bem, e disse que eles precisavam de 20 mil reais para fechar o negócio da casa. Mãe, é um investimento para o seu neto no futuro,
Ele disse, embora eles nem tivessem planos de ter filhos tão cedo. Eu dei o dinheiro. Dei com alegria, achando que estava garantindo a felicidade do meu filho. Mas o agradecimento nunca veio. O que veio foram os sábados de servidão. Toda semana, sem falta, eu preparava o cardápio. Eu ia ao mercado, escolhia as melhores carnes, os legumes mais frescos. Eu passava a manhã de sábado na cozinha, preparando o prato favorito do Ricardo. Eu chegava na casa deles carregada de sacolas, como se fosse uma entregadora de luxo. E o que eu recebia em troca? A Patrícia sentada no sofá, reclamando do cansaço do trabalho dela, enquanto eu limpava a cozinha deles depois do jantar. Nossa, Helena, a carne ficou um pouco dura hoje, não acha? Ela dizia, enquanto o Ricardo apenas balançava a cabeça, concordando. E esse doce? Ai, tem muito açúcar. Eu estou tentando manter a dieta, sabe? Na próxima, podia fazer algo mais leve. Eu engolia seco. Eu sorria e dizia que ia tentar melhorar. Eu me sentia culpada por não agradar a princesa que o meu filho tinha escolhido. Eu me sentia pequena naquela casa moderna, cercada de móveis de design que custavam mais do que eu ganhava em 1 ano de aposentadoria. E o Ricardo? O meu Ricardo nunca dizia, mãe, deixa que eu lavo a louça, ou mãe, senta aqui com a gente. Ele se tornou um estranho dentro da própria gratidão. Eles viajavam o tempo todo, postavam fotos em lugares paradisíacos, jantando em restaurantes caríssimos, usando roupas que eu sabia que custavam uma fortuna. E toda vez que eles viajavam, o Max e a Mel vinham para cá. Eu amo aqueles cachorros. Eles não têm culpa de nada. Mas era mais um serviço que eu prestava. Eu limpava o quintal, eu levava para passear, eu gastava com ração especial porque a Patrícia dizia que eles não podiam comer qualquer coisa. E quando eles voltavam, traziam um ímã de geladeira ou um chocolate barato do aeroporto para mim, como se isso pagasse todo o cuidado e o amor que eu dedicava. O tempo foi passando e eu fui me sentindo cada vez mais invisível. Eu era a Dona Helena, a mulher que resolvia os problemas, que emprestava o cartão de emergência, que cuidava dos cães, que fazia a janta. Eu me lembro de uma vez que o Ricardo me ligou desesperado porque a fatura do cartão dele tinha vindo muito alta e ele não queria que a Patrícia soubesse. Eu paguei. Usei minhas economias de novo. Mãe, eu te devolvo no mês que vem. Ele jurou. Esse mês nunca chegou. E eu nunca cobrei, porque tinha vergonha de cobrar o meu próprio filho. Eu achava que, se eu fosse generosa, ele me amaria mais. Que erro terrível, minhas amigas. Que erro fatal. No ano passado, eu comecei a sentir uma dor muito forte no quadril. O médico disse que o desgaste era grande e que eu precisaria de uma prótese. A cirurgia não é barata e o convênio não cobre todos os materiais. Eu comecei a poupar cada centavo da minha pensão e do que restava da herança do Otávio para garantir que eu pudesse fazer essa operação. Eu contei isso para o Ricardo. Eu disse, filho, a mamãe está guardando esse dinheiro porque eu não consigo mais andar sem dor. Ele me olhou com uma indiferença que me gelou a alma. Ah, mãe, essas coisas de idade são assim mesmo. Toma um analgésico que passa. Cirurgia é muito arriscado. Agora eu entendo por que ele não queria que eu fizesse a cirurgia. Ele não estava preocupado com o meu risco de vida. Ele estava preocupado com o dinheiro que ia sair da conta. O dinheiro que a Patrícia já tinha começado a drenar toda sexta-feira, enquanto eu estava no clube do livro, buscando um pouco de consolo entre as amigas e as histórias de ficção. Eu me sinto uma tonta quando penso nas vezes em que eu deixava de comprar algo para mim. Um sapato novo, um creme para o rosto, até uma fruta mais cara no mercado, para garantir que o saldo da conta estivesse alto, caso o Ricardo precisasse de alguma emergência. Eu vivia de migalhas emocionais e financeiras enquanto eles banqueteavam com o meu sacrifício. A Patrícia, com aquele casaco vermelho de R$ 800 que eu paguei, estava usando o meu cartão para manter um padrão de vida que eles não podiam sustentar. Ela estava roubando a minha capacidade de andar sem dor para poder desfilar em shoppings de luxo. E o meu filho? O meu filho sabia. Ele deu a senha. Ele deu o caminho. Ele entregou a própria mãe de bandeja para a ganância da esposa. Vocês conseguem imaginar a dor de descobrir que o seu único filho te vê como um caixa eletrônico que vai durar até o dia do seu enterro? É uma dor que não tem analgésico que cure. É uma dor que te faz questionar cada escolha, cada carinho, cada eu te amo que eu disse para ele ao longo da vida. Eu me sentia um lixo,
Uma velha descartável que só servia para pagar boletos e cuidar de cachorros. Mas sabe, naquela tarde no banco, quando o Geraldo me mostrou aquelas imagens, algo estalou dentro de mim. Foi como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Eu não via apenas a Patrícia roubando dinheiro. Eu via a Helena sendo assassinada aos poucos pela própria família. E ali, sentada naquela cadeira de couro sintético do banco, eu decidi que a Helena boazinha, a Helena vítima, não voltaria para casa. Eu voltei para casa e comecei a planejar. Eu não disse nada de imediato, além daquela ligação rápida para o Ricardo para confirmar o cartão. Eu passei os meses seguintes observando. Cada comentário maldoso, cada desdém, cada pedido de dinheiro disfarçado, tudo agora tinha um peso diferente. Eu estava juntando provas, sim, mas estava principalmente juntando coragem. A minha advogada, a doutora Beatriz, uma mulher fantástica que conheci através do Clube do Livro, foi a minha primeira aliada. Quando eu contei a história para ela, ela não sentiu pena de mim. Ela sentiu raiva por mim. E era disso que eu precisava. Helena, ela disse, isso é crime. Isso é abuso financeiro contra idoso. Você tem as provas, você tem os extratos, você tem os vídeos. O que você quer fazer? Eu respondi que queria o confronto. Eu queria que eles estivessem na minha frente, na minha casa, no Natal. Eu queria que o nascimento de Jesus, que para mim sempre foi sinônimo de verdade e renovação, fosse o cenário da minha libertação. Eu sabia que seria difícil. Eu sabia que o meu coração de mãe ia sangrar, mas eu não podia mais viver naquela mentira. Eu passei os dias anteriores ao Natal preparando tudo com uma calma assustadora. Eu fiz as compras, as mesmas carnes caras que eles gostavam, os mesmos doces que a Patrícia criticava. Mas dessa vez eu não estava fazendo por amor. Eu estava fazendo para que eles se sentissem confortáveis na sua própria arrogância antes da queda. Eu limpei a casa, decorei a árvore, coloquei as fotos do Ricardo quando pequeno bem à vista. Eu queria que ele visse quem ele era e quem ele tinha se tornado. Naquela véspera de Natal, eu me vesti com o meu melhor vestido. Coloquei o colar de pérolas que o Otávio tinha me dado no nosso aniversário de 25 anos de casados. Eu precisava me sentir forte. Eu precisava lembrar que eu era a Dona Helena, a professora que enfrentou salas de aula lotadas, a mulher que criou um homem, a viúva que sobreviveu ao luto. Eu não era uma coitadinha. Quando o interfone tocou, mais cedo do que o previsto, eu respirei fundo. Eu sabia que a partir daquele momento, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu abri a porta com um sorriso que eu tinha praticado na frente do espelho por semanas. Um sorriso de quem perdoa, mas que na verdade estava prestes a julgar. Oi, mãe. Chegamos mais cedo para ajudar, o Ricardo disse, entrando com aquela energia falsa de quem está de bom humor porque sabe que vai ganhar alguma coisa. A Patrícia passou por mim, deixando um rastro de perfume caro e um olhar de superioridade. Ela carregava uma torta de supermercado, daquelas bem baratas, como se estivesse fazendo um grande favor. Oi, Helena? Espero que o jantar não demore. Eu estou morrendo de fome, ela disse, já indo em direção à cozinha para abrir a minha geladeira. Eu fechei a porta. O barulho da tranca batendo pareceu um ponto final na minha paciência. A noite estava apenas começando, e eles não tinham a menor ideia de que o presente que eu tinha preparado para eles não estava embaixo da árvore, mas dentro do bolso do meu avental, dobrado em 4 partes e impresso em papel timbrado do banco. A véspera de Natal chegou com um céu muito limpo, mas com um frio que parecia vir de dentro da terra. Eu acordei às 6 da manhã, antes mesmo de o sol dar as caras. Tomei um banho demorado, daqueles que a gente usa para tentar organizar os pensamentos. Coloquei o meu vestido de festa e o colar de pérolas que o Otávio me deu. Eu queria estar impecável. Não era apenas um jantar, era o tribunal da minha vida. Comecei a cozinhar às 7 horas. Preparei um peito de peru suculento, batatas rústicas com alecrim, aquela caçarola de vagem que o Ricardo amava e, claro, os pães caseiros que enchiam a casa com um cheiro de infância. O extrato bancário estava ali, dobrado dentro do bolso do meu avental. Eu tocava o papel de vez em quando, sentindo a textura ficando macia de tanto que eu já tinha manuseado aquilo nos últimos dias. Eu não estava nervosa, minhas amigas, e isso foi o que mais me surpreendeu. Eu passei meses sendo a mulher que aceitava tudo, que justificava os erros deles, que se convencia de que família era assim mesmo, um pouco dolorosa, mas necessária.
Aquela Helena tinha ficado lá atrás. A mulher que estava abrindo a massa dos biscoitos de açúcar em formato de estrela era outra. Era alguém que tinha aprendido, da pior forma possível, que ser bondosa sem limites é o caminho mais curto para a própria destruição. Os biscoitos ainda estavam no forno quando a campainha tocou. Eram 5:45. Eles chegaram cedo. Olhei pelo vidro da porta e vi o SUV prata deles parado na calçada, soltando aquela fumaça branca pelo escapamento por causa do frio. Limpei o excesso de farinha das mãos, verifiquei o cabelo no espelho do corredor e respirei fundo. Quando abri a porta, lá estava o Ricardo, com aquele sorriso largo que eu um dia achei que era sinal de felicidade, mas que agora eu via como uma máscara. "Mãe!" ele disse, me dando um beijo rápido no rosto, sem nem me olhar nos olhos direito. Chegamos cedo. A Patrícia queria ajudar com as coisas do jantar. A Patrícia passou direto por mim, o salto alto estalando no meu chão de madeira, carregando uma torta de padaria dentro de um plástico transparente. "Feliz Natal, Helena!" ela disse, sem o dona, sem carinho, como sempre. Eles foram para a cozinha e eu os segui. Meu coração estava acelerado agora, mas minhas mãos continuavam firmes. A Patrícia abriu a minha geladeira sem pedir licença e pegou a garrafa de Chardonnay que eu estava guardando para uma ocasião especial. Ela serviu 2 taças cheias, uma para ela e outra para o Ricardo, e nem sequer me ofereceu. Sentou-se à mesa do jantar, a mesa que o Otávio e eu compramos quando o Ricardo ainda engatinhava, e começou a beber. "Sabe, Helena, eu vi um casaco de cachemire maravilhoso no shopping ontem", ela começou a dizer, com aquela voz de quem está falando do tempo. "Estava na promoção por apenas R$ 1.200. Eu estava pensando que talvez para o meu aniversário..." "Na verdade", eu interrompi, e a minha voz cortou o ar como uma faca bem afiada. "Eu preciso discutir uma coisa muito importante com vocês dois antes do jantar." O Ricardo afrouxou o nó da gravata e me olhou com tédio. "Não pode esperar, mãe. Tivemos um dia longo." "Não, não pode", eu respondi. Puxei o extrato do bolso, desdobrei o papel e o coloquei em cima da bancada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o rádio, que tocava músicas de Natal ao fundo, parecia estar fora de sintonia com o que estava prestes a acontecer. Os olhos da Patrícia se estreitaram imediatamente. Ela percebeu antes dele. "O que é isso?" o Ricardo perguntou, esticando a mão para pegar o papel. "Isso é o extrato da minha conta corrente", eu disse, mantendo o tom de voz nivelado. "A conta que eu abri depois que seu pai morreu. Aquela que só você tem acesso por causa do cartão de emergência." Eu olhei para o meu filho. Tentei encontrar o menino que me trazia flores do jardim, o menino que chorava quando via um passarinho machucado. Mas não havia nada daquele menino ali. Alguém tem retirado dinheiro de lá. Quantias grandes, quase R$ 30.000 nos últimos 8 meses. A cozinha parecia ter encolhido. As paredes estavam pressionando a gente. A Patrícia continuava tomando o seu vinho, fingindo uma calma que os dedos trêmulos dela denunciavam. O queixo do Ricardo ficou rígido. "O que você está insinuando, mãe?" ele perguntou, a voz subindo de tom. "Eu não estou insinuando nada. Estou perguntando diretamente", eu disse, virando-me para a Patrícia. "Patrícia, você tirou dinheiro da minha conta sem autorização?" Ela bateu a taça de vinho na mesa com um estalo seco. "Como é que é? Você está me acusando de roubo?" "Os saques começaram 2 semanas depois que o Ricardo te deu o cartão dele", eu continuei, sem desviar o olhar. "Transações sempre de R$ 3.000, sempre nas sextas-feiras, quando eu estou no clube do livro." A Patrícia soltou uma risada fria, quebradiça como gelo rachando. "Isso é inacreditável. Ricardo, você está ouvindo isso?" Mas o Ricardo não estava olhando para ela. Ele estava paralisado, olhando para as datas no extrato. O rosto dele passou do pálido para o vermelho em segundos. "Mãe, você está confusa", ele disse, a voz saindo alta demais, defensiva demais. "Você provavelmente autorizou esses saques e esqueceu. Você está ficando velha, as pessoas da sua idade se confundem." "Eu tenho 73 anos, Ricardo. Não sou caduca", eu respondi, sentindo o calor da raiva subir pelo meu pescoço. "Eu guardo registros perfeitos de cada centavo." A Patrícia se aproximou dele, colocando a mão no braço dele, uma frente unida contra mim.
Talvez você devesse ver um médico, Helena. Problemas de memória são comuns na sua idade. Minha avó começou exatamente assim, ela disse, com uma falsa preocupação que me deu náuseas. Algo quebrou dentro do meu peito naquele momento. Todas as vezes que eu cuidei dos cães deles, que eu limpei a sujeira deles, que eu paguei as contas que eles esqueciam, o dinheiro da entrada da casa, tudo passou como um filme na minha cabeça. Não se atrevam a fazer isso comigo. Não tentem me fazer parecer louca, eu disse, a voz agora afiada como vidro quebrado. Eu vi as imagens da segurança do banco, Patrícia. Eu vi o seu SUV prata estacionado. Eu vi você com aquele casaco vermelho que eu te dei, tirando o meu dinheiro da máquina. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. A máscara da Patrícia finalmente caiu. O rosto dela se transformou em algo feio, algo que devia estar lá o tempo todo, escondido atrás daquelas críticas construtivas. Você não tinha o direito de me espionar, ela gritou. E você não tinha o direito de me roubar, eu retruquei. Roubar? Ela riu com malícia. Você nos deve esse dinheiro, Helena. Depois de tudo o que a gente faz por você, visitando você todo mês, fingindo que a gente se importa com as suas histórias chatas e repetitivas, isso tem um preço. Aquelas palavras foram como golpes físicos. Eu tive que me segurar na bancada para não cair. Saiam da minha casa agora, eu disse, quase sem fôlego. Com o maior prazer. A Patrícia pegou a bolsa dela. Eu já cansei de brincar de família feliz com você de qualquer jeito. Você é patética, Helena. Fica se agarrando a esse dinheiro como se ele fosse te manter aquecida à noite. Mas o Ricardo não se mexeu. Ele estava ali, parado, com uma expressão que eu não reconhecia. Mãe, você precisa entender, ele começou. Entender o quê, Ricardo? Que você deixou sua mulher me roubar? Que você está defendendo ela? A parcela da casa estava atrasada, ele explodiu. A voz plana, sem emoção. A gente ia perder tudo. Eu falei para a Patrícia onde estava o cartão. Eu dei a senha para ela. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Vocês ganham bem. Vocês viajam, têm carros de luxo, foram esquiar no Chile. Eu gritei, minha voz ficando estridente. Vocês têm mais do que a maioria das pessoas jamais terá. E você roubou da sua própria mãe? Isso não é da sua conta, ele disse. E a voz dele ficou gelada. Exatamente como a do Otávio ficava quando ele estava mentindo. Você tem muito mais dinheiro do que precisa. Para que você está guardando isso? Você vai morrer sozinha nesta casa de qualquer jeito. Foi como se ele tivesse me dado um tapa na cara, como se ele tivesse esticado o braço e colocado as mãos em mim antes mesmo de encostar. Eu me segurei no granito da bancada, o granito que eu paguei, e tentei respirar. Como você ousa? Eu disse, as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair na frente deles. Aquele dinheiro era para a minha cirurgia, Ricardo, para o meu quadril. Para quê? A Patrícia voltou para o lado dele, encorajada pela crueldade do marido. Para ficar acumulando até você morrer? Você é patética, Helena. Esse seu papel de mártir já cansou todo mundo. Saiam! Eu gritei, meu corpo todo tremendo. Os dois agora! O Ricardo veio em minha direção, o rosto contorcido entre a raiva e a culpa. Você está cometendo um erro enorme, mãe. Eu disse para sair. Eu perdi o controle. Peguei a taça de vinho que a Patrícia tinha deixado na mesa e joguei. Não joguei neles. Eu nunca faria isso. A taça se estilhaçou contra o armário, bem ao lado da cabeça do Ricardo, espalhando vinho branco e cacos de vidro por cima das decorações de Natal, por cima dos biscoitos que eu levei horas fazendo, por cima de tudo. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. O Ricardo avançou. Eu achei que ele fosse sair, mas ele agarrou os meus ombros. Ele apertou com força e me empurrou. Meu quadril bateu com tudo contra a quina da bancada da cozinha. A dor explodiu pelo meu lado esquerdo, branca, quente, chocante. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu cambaleei para trás, meu calcanhar prendeu no tapete, aquele tapete que o Otávio e eu compramos na nossa lua de mel, e o chão veio ao meu encontro rápido demais. Minha cabeça bateu no assoalho de madeira com um baque surdo e horrível. Som e sensação se misturaram em um momento terrível. O estalo, a dor, o zumbido nos meus ouvidos. Através desse zumbido, eu ouvi a voz da Patrícia, mas parecia que ela estava debaixo d'água. Meu Deus, Ricardo, o que você fez? Eu fiquei ali deitada, olhando para o teto, para aquela mancha de infiltração que o Otávio nunca consertou antes de morrer.
Senti algo quente escorrendo pela minha têmpora. Sangue. Meu quadril gritava. O rosto do Ricardo apareceu acima de mim, entrando e saindo de foco. A culpa é sua, ele sibilou, a voz carregada de veneno. Você nos forçou a isso. Aí o rosto da Patrícia apareceu ao lado do dele. Você é louca, Helena, nos acusando de roubo. Fica longe da gente. A gente não quer mais saber de você. Ouvi os passos dele se afastando, rápidos, pesados, fugindo do que tinham acabado de fazer. A porta da frente bateu com tanta força que os enfeites da árvore balançaram. Ouvi o motor do SUV rugir e o som foi sumindo na distância, deixando para trás apenas o silêncio da noite de Natal. Eu fiquei ali sozinha. O rádio ainda estava ligado. Estava tocando Noite Feliz. Tudo é paz, tudo é amor. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele chão. Tempo suficiente para os biscoitos queimarem no forno e o cheiro de fumaça começar a tomar conta da cozinha. Tempo suficiente para o alarme de fumaça começar a apitar loucamente. Quando eu finalmente consegui me sentar, cada músculo do meu corpo parecia estar em carne viva. Toquei a minha cabeça e a minha mão veio vermelha. Vermelho de Natal. Eu me arrastei até o telefone fixo na parede, usando a bancada para me içar. Meus dedos tremiam tanto que eu quase não conseguia discar 190. Polícia, qual a sua emergência? A voz da atendente era calma, profissional. Eu preciso de ajuda. Minha voz quebrou. Eu fui agredida. Por favor, me ajudem. A atendente ficou alerta. A senhora está em perigo imediato? Não. Eles foram embora, mas eu estou ferida. Estou sangrando. A ajuda está a caminho. Fique na linha comigo. Os paramédicos chegaram primeiro. Um rapaz jovem chamado Carlos e uma senhora chamada Janete. Eles me fizeram 1000 perguntas enquanto eu chorava. Onde dói? A senhora desmaiou? Quem fez isso? Eles tiraram fotos das minhas lesões. O corte na têmpora, o roxo enorme que já estava subindo pelo meu quadril, o rastro de sangue no chão. A senhora deve prestar queixa. A Janete disse baixinho, enquanto o Carlos falava no rádio com a polícia. Isso é agressão. Isso é violência doméstica. Foi o meu filho. As palavras pareciam erradas na minha boca. Parece um pesadelo. Não importa, ela disse com os olhos firmes, mas cheios de bondade. Família não tem o direito de colocar as mãos em você. Nunca. A polícia veio logo depois. 2 policiais, o sargento Mendes e a soldado Lima. Mais perguntas, mais fotos, mais humilhação. Eles me deram um número de protocolo, disseram que alguém ia entrar em contato e perguntaram se eu tinha para onde ir. Esta é a minha casa, eu disse, limpando as lágrimas. Eles já tiraram o meu dinheiro e a minha paz. Não vão tirar o meu teto também. Depois que todos foram embora, eu me sentei na poltrona do Otávio com uma bolsa de gelo na cabeça. A casa estava diferente, parecia violada. Era como se o Ricardo e a Patrícia tivessem deixado algo podre impregnado nas paredes. Eu passei a minha vida inteira tentando ser a mãe perfeita, a esposa dedicada, a mulher que não incomoda. Eu me sacrifiquei, eu engoli sapos, eu desapareci para que os outros pudessem brilhar. E o que eu ganhei em troca? Ficar estirada no chão da cozinha sangrando enquanto o meu filho me culpava pela própria violência dele. Chega. Peguei o meu celular e liguei para a doutora Beatriz, a minha advogada. Deixei um recado contando o básico. Liguei para o meu gerente do banco logo depois. Quando terminei as ligações, a minha voz já não tremia mais e as minhas lágrimas tinham secado. Eu estava gelada. Passei o dia de Natal em silêncio absoluto. Não cozinhei, não comemorei. Apenas cuidei dos meus ferimentos e fiz listas. Listas detalhadas de cada centavo, cada conta, cada bem que estava no meu nome. Eu estava construindo a minha armadura. No dia seguinte, o telefone tocou às 9 da manhã. O nome do Ricardo apareceu na tela. Eu fiquei olhando para ele, deixando tocar. Por um momento, eu quis recusar, mas a curiosidade foi maior. Ou talvez fosse algo mais profundo. Eu queria ouvir qual seria a próxima mentira que ele ia inventar. Atendi. Mãe? A voz dele estava quebrada. Mãe, você pagou a parcela da casa este mês? Eu olhei para o meu jardim morto pelo inverno lá fora. Vi o pássaro bicando o gelo. Por que você achou que eu pagaria a sua hipoteca, Ricardo? É que o pagamento não foi feito. Ele suspirou. A nossa conta não tem fundos. E eu sei que você... Bem, você sempre ajudou a gente. Geralmente, eu disse,
e a palavra pesou como chumbo. Estou confusa. 2 dias atrás você disse que eu ia morrer sozinha de qualquer jeito. Disse que o que eu fazia com o meu dinheiro não era da sua conta. O que mudou agora? Houve um silêncio. Mãe, escuta. Não, escuta você. Eu interrompi, e a força na minha voz me surpreendeu. Sua esposa roubou 30 mil reais. Você ajudou. Vocês me agrediram e me deixaram no chão com uma concussão e costelas machucadas. A polícia tem tudo. O hospital tem tudo. Minha advogada já tem o rastro dos saques. Fiz uma pausa longa. Então não, Ricardo, eu não paguei a sua parcela. Mãe, por favor, eles vão tomar a casa, a gente vai perder tudo. Eu te dei 20 mil para a entrada. Paguei suas contas por 7 anos, eu disse, e senti um alívio enorme ao falar aquilo. E vocês me retribuíram com roubo e violência. Você sente muito por ter feito isso ou sente muito porque foi pego? Ele não respondeu. Aqui está o que vai acontecer, eu continuei. Vocês vão devolver cada centavo com juros. Minha advogada está fazendo o plano de pagamento. Vocês assinam ou eu sigo com as queixas criminais de roubo e agressão. Nós não temos esse dinheiro, ele gritou. Então consigam, vendam o SUV, mudem-se para um lugar menor, trabalhem em 2 empregos. Eu não me importo, eu respondi. E pela primeira vez em anos, eu senti que estava no controle da minha própria vida. Vocês têm até o dia 15 de janeiro para a primeira parcela. Mãe, a gente pode resolver isso como família. Família? Eu ri. Família não rouba. Família não bate em idosa. Família são as pessoas que aparecem quando você está sangrando no chão. E essas pessoas não foram vocês. Ouvi a Patrícia gritando no fundo. Mais uma coisa, eu disse, antes de desligar. Vocês não têm mais autorização em nada que é meu. Já entrei com o pedido de medida protetiva. Se chegarem a menos de 200 metros de mim ou da minha casa, serão presos. Houve um silêncio de choque do outro lado. A gente colhe o que planta, Ricardo. Eu sussurrei e desliguei. Minhas mãos não tremiam mais. Olhei pela janela e vi a neve começando a cair, cobrindo tudo de branco, como se estivesse limpando o mundo. Eu passei 72 anos tentando ser agradável. Aquela mulher morreu naquele chão de cozinha. A mulher que estava sentada naquela poltrona agora era outra. Alguém que entendeu que bondade sem limites é apenas autodestruição com um nome bonito. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Ricardo. Por favor, mãe. Estamos desesperados. Eu faço qualquer coisa. Eu apaguei sem responder. A doutora Beatriz me ligou 1 hora depois. Os documentos estão prontos, Helena. O plano de pagamento, a medida protetiva e a atualização da queixa-crime. Quer prosseguir? Eu pensei no Ricardo pequeno, nos desenhos que ele fazia na escola, nos abraços apertados, mas todas essas memórias pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Prossiga, eu disse. Bom, ela respondeu com aprovação na voz. Pelo que vale, Helena, você está fazendo a coisa certa. Família ou não, abuso é abuso. Depois que desliguei, fiz um chá. Sentei-me à mesa onde a Patrícia tinha me chamado de patética. O sol apareceu entre as nuvens e fez a neve brilhar como diamantes. Meu telefone não parava de vibrar com as mensagens desesperadas deles, mas eu o desliguei. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Não era felicidade, era paz. E paz é saber o seu valor e se recusar a aceitar menos do que isso. É colocar limites, mesmo quando dói. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio triste. Era um silêncio leve. Peguei o meu diário e escrevi 4 palavras que eu deveria ter dito anos atrás. 4 palavras que iam guiar o resto dos meus dias. Eu escolho a mim agora. Aquelas 4 palavras que eu escrevi no meu diário, eu escolho a mim agora, pareciam pequenas no papel, mas no meu peito elas pesavam como uma montanha que eu finalmente tinha conseguido mover. Depois que eu desliguei o telefone naquela manhã de dezembro, o silêncio que se seguiu não foi aquele silêncio de solidão que eu tanto temia desde que o Otávio partiu. Foi um silêncio de respeito. Pela primeira vez em décadas, a minha casa era apenas minha. Não havia a expectativa de um telefonema pedindo dinheiro, não havia a pressão de um jantar perfeito para ser criticado, não havia o medo de um comentário maldoso da Patrícia. Mas o caminho para a cura, minhas amigas, não é uma linha reta. Ele é cheio de curvas, de recaídas e de momentos em que a gente quase volta atrás. As 6 semanas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Janeiro chegou arrastando os pés,
trazendo aquele cinza típico de começo de ano que parece que nunca vai embora. As manchas roxas no meu corpo começaram a mudar de cor, passando daquele roxo profundo para um verde amarelado, até sumirem completamente da superfície da minha pele. Mas por dentro, a contusão ainda estava lá. Meu quadril ainda latejava toda vez que o tempo virava ou quando eu passava tempo demais em pé. O médico tinha sido claro. A agressão acelerou o que já estava ruim. O impacto contra a bancada da cozinha causou um dano que só a cirurgia resolveria de vez. Nesse período, o meu celular se transformou em um campo de batalha. Eu não tinha bloqueado o Ricardo de imediato, e hoje eu entendo que fiz isso porque lá no fundo, aquela mãe mártir ainda queria que ele provasse que eu estava errada, que ele se arrependesse de verdade. Foram 17 ligações em uma única semana. 12 mensagens de voz que eu ouvia com o coração na mão. 43 mensagens de texto, cada uma com um tom diferente. Nas primeiras mensagens, ele era o filho arrependido. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Eu perdi a cabeça. Eu não sou assim. Depois, ele passou para a vitimização. Você quer ver o seu único filho na rua? É isso que você quer? A Patrícia está em depressão. A gente não dorme. E por fim, veio a agressividade que ele aprendeu com ela. Você é uma velha egoísta. Meu pai teria vergonha de você. Esse dinheiro vai ficar aí parado enquanto a nossa vida desmorona. A Patrícia também tentou. Ela me ligou uma única vez. Eu atendi, achando que talvez, por um milagre, ela fosse pedir perdão. Mas o que saiu da boca dela foram nomes que eu não tenho coragem de repetir para vocês. Ela me chamou de tudo o que há de pior. Disse que eu era uma mãe medíocre, que o Otávio me traía. O que eu sei que é a maior das mentiras, e que ela ia garantir que o Ricardo nunca mais olhasse na minha cara. Eu ouvi tudo. Ouvi cada palavra venenosa até o fim. E quando ela parou para respirar, eu apenas disse: espero que esse ódio te ajude a pagar as contas, Patrícia. E desliguei. Bloqueei os dois logo em seguida. Minhas amigas, vocês não imaginam o peso que sai dos nossos ombros quando a gente decide que não é mais o depósito de lixo emocional de ninguém. Para conseguir manter essa firmeza, eu precisei mergulhar fundo no porquê de eu ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. E é aqui que a história fica mais difícil de contar. Eu me lembrei de quando o Ricardo tinha 12 anos. Ele foi pego roubando figurinhas de uma banca. O que eu fiz? Eu fui lá, paguei o dono da banca, pedi desculpas e disse para o Ricardo que, tudo bem, foi só um erro. Eu não o fiz enfrentar a consequência. Eu o protegi do mundo. Eu fiz isso a vida inteira. Quando ele batia o carro por imprudência, eu pagava o conserto. Quando ele estourava o limite do cartão comprando roupas de grife para impressionar os amigos da faculdade, eu cobria o rombo. Eu criei um monstro de egoísmo, achando que estava criando um homem amado. Eu me lembrava das manhãs na escola onde eu dava aula. Eu via mães que faziam o mesmo. Eu via crianças que não conheciam a palavra não. E eu, que ensinava ética e cidadania para os filhos dos outros, falhei em ensinar isso dentro da minha própria casa. O Otávio tentava intervir. Helena, você está passando a mão na cabeça dele demais, ele dizia. E eu brigava com o meu marido. Eu defendia o meu filho com unhas e dentes, achando que o amor de mãe era uma licença para ignorar o caráter. O dia 15 de janeiro chegou. Era o prazo final para eles apresentarem a primeira parcela do que tinham roubado. Eu passei o dia olhando para o portão, esperando que talvez o Ricardo aparecesse com um cheque, com um plano, com dignidade. Mas o sol se pôs e nada aconteceu. Nenhuma transferência, nenhuma proposta real. Apenas o silêncio dos culpados que acham que podem vencer pelo cansaço. Na manhã seguinte, eu estava no escritório da doutora Beatriz. O escritório dela era elegante, mas aconchegante, cheio de livros de direito e um cheiro de café acabado de passar. A Beatriz me olhou por cima dos óculos. E então, Helena, algum sinal deles? Nada, Beatriz, nenhum centavo, só ameaças e xingamentos. Então nós vamos prosseguir, ela disse, com uma determinação que me deu forças. Vou protocolar a denúncia de apropriação indébita, abuso financeiro contra idoso e a queixa-crime por lesão corporal grave. Minha mão tremeu ao assinar os papéis. Alguma coisa dentro de mim ainda gritava. É o seu filho. Você vai colocar o seu filho na justiça. Mas aí eu olhei para o meu pulso, onde a marca da agressão ainda era uma sombra amarela, e me lembrei dele me deixando no chão,
no escuro, enquanto o cheiro de fumaça tomava conta da casa. Eu assinei. Beatriz? Eu perguntei. O que acontece agora? Agora o Estado assume, Helena. Eles vão ser intimados a prestar depoimento. A investigação criminal vai seguir o seu curso. Sair daquele escritório foi como tirar uma armadura de chumbo. Eu me senti leve, mas ao mesmo tempo muito triste. É uma tristeza limpa, sabe? Diferente daquela angústia de ser enganada. Eu fui para a biblioteca onde eu faço voluntariado toda quarta-feira. Eu amo o cheiro de papel antigo. Ajudo a organizar as prateleiras e a indicar livros para os leitores que chegam meio perdidos. Lá, eu encontrei o Geraldo, o gerente do banco que tinha me ajudado com as filmagens. Ele estava lá com a netinha. Quando ele me viu, veio falar comigo. Dona Helena, como a senhora está? Eu soube que as coisas ficaram complicadas. Estão seguindo o caminho que devem seguir, Geraldo. Eu respondi. Olha, ele baixou o tom de voz. Eu não deveria falar isso, mas o seu caso serviu de alerta lá na agência. Começamos a olhar com mais cuidado para as contas de outros clientes idosos. A senhora não imagina quantas Patrícias existem por aí, drenando as economias de quem trabalhou a vida inteira. Aquilo me fez pensar. Eu não era a única. Eu não era uma tonta isolada. Eu fazia parte de uma estatística cruel, mas eu era uma das poucas que tinha decidido lutar. No final de janeiro, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de uma corretora de imóveis. Dona Helena, aqui é a Simone. Eu estou com a responsabilidade da venda daquela casa no condomínio. A casa do seu filho, Ricardo Moura. Meu coração deu um salto. O que tem a casa? Eles entraram em processo de execução por falta de pagamento. A dívida é alta e o banco já deu o prazo final. A casa vai para leilão na semana que vem. A Simone fez uma pausa. Eu liguei porque, bem, eu sei que a senhora ajudou na compra. Achei que talvez a senhora tivesse interesse em quitar a dívida para evitar que eles fiquem sem teto. Seria uma oportunidade de ficar com o imóvel no seu nome. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam calmas. Não, Simone. Eu não tenho interesse. Tem certeza, dona Helena? Eles vão perder tudo. Eles já perderam o mais importante, Simone. Perderam a minha confiança. O resto é só tijolo e granito. Eu desliguei o telefone e senti uma onda de clareza. Eles tinham 30 mil reais meus. Esse dinheiro daria para pagar meses de hipoteca. Mas em vez de salvarem o próprio teto, eles preferiram gastar com casacos de cachemire, viagens e ostentação. Eles escolheram a aparência em vez da segurança. Agora, eles teriam que lidar com a realidade fria de um mundo que não perdoa boletos atrasados. A notícia da perda da casa se espalhou pelo nosso pequeno círculo. A Clarice, do Clube do Livro, veio me visitar. Ela trouxe um bolo de fubá quentinho. A gente se sentou no jardim, o mesmo jardim que o Otávio tanto amava. Helena, ela disse, as pessoas estão comentando. Dizem que você foi muito dura, que deixar um filho perder a casa é algo que uma mãe não faz. Eu olhei para a Clarice. Ela era uma boa amiga, mas ela nunca tinha sido jogada no chão pelo próprio filho. Clarice, as pessoas comentam sobre o que elas veem por fora. Elas veem uma senhora de 70 anos com dinheiro no banco e um filho sendo despejado. O que elas não veem é o sangue no chão da minha cozinha. O que elas não veem é o roubo sistemático de 8 meses. Eu não deixei o meu filho perder a casa. Ele a perdeu no momento em que achou que o meu suor era o caixa eletrônico dele. A Clarice ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ela segurou a minha mão. Você está certa, Helena. Eu acho que eu não teria a sua coragem. Mas você está certa. Não é coragem, Clarice. É sobrevivência. Se eu não parasse o Ricardo agora, o próximo passo dele seria o quê? Me tirar da minha própria casa? Me colocar em um asilo qualquer para ficar com o que sobrou? A partir daquele dia, eu parei de me importar com o que os outros pensavam. Eu estava focada na minha cirurgia. Abril estava chegando e a dor no meu quadril estava ficando insuportável. Eu mal conseguia caminhar até o portão sem precisar sentar. A doutora Beatriz me ajudou a organizar tudo. Como eu não queria e nem podia contar com o Ricardo, eu decidi contratar uma enfermeira particular para a primeira semana de recuperação. Foi assim que a Elisa entrou na minha vida. A Elisa era uma mulher de uns 50 e poucos anos, com mãos fortes e um sorriso que parecia um abraço. Ela tinha uma eficiência que me lembrava a minha irmã, que já tinha falecido. Dona Helena, ela disse no primeiro dia em que veio aqui em casa para a gente se conhecer,
Eu li o seu prontuário. A cirurgia é séria, mas a recuperação depende muito da sua cabeça. A senhora parece ser uma mulher forte. Eu estou tentando ser, Elisa. A senhora mora sozinha? Moro. O meu marido faleceu há 5 anos. E filhos? A senhora tem filhos? Eu hesitei. Por um segundo, a palavra não quase saiu da minha boca. Eu tenho um filho, mas nós não estamos em contato no momento. A Elisa não fez mais perguntas. Ela apenas acenou com a cabeça, com aquele olhar de quem já viu de tudo nesse mundo. Ela sabia que por trás daquelas palavras havia uma cratera de dor, e o silêncio dela foi o maior respeito que eu poderia ter recebido. Enquanto eu me preparava para a internação, o processo criminal contra o Ricardo e a Patrícia avançava. O detetive Soares, que estava cuidando do caso, me ligou para dizer que eles tinham sido intimados e que o Ricardo tinha chorado durante o depoimento. Já a Patrícia tinha sido arrogante, alegando que o dinheiro era uma doação antecipada de herança. Herança de alguém que está vivo? O detetive comentou comigo, rindo de incredulidade. Eles realmente não têm noção do que fizeram. Eu desliguei o telefone sentindo um aperto no peito, mas não era mais aquele aperto de culpa. Era uma constatação. Eu tinha criado um homem que não conhecia limites. E agora, o mundo ia ensinar para ele o que eu, por amor, não conseguia ensinar. Na véspera da minha cirurgia, eu fui até o jardim. O João de Barro que eu vi em dezembro já tinha terminado o ninho. Ele e a companheira estavam lá, trabalhando juntos, protegendo o que tinham construído. Eu pensei no Otávio. Pensei que ele estaria orgulhoso de mim. Não por eu ter processado o nosso filho, mas por eu ter finalmente aprendido a me valorizar. Por eu ter parado de ser o tapete onde as pessoas limpavam os pés antes de entrar em suas vidas luxuosas. Otávio, eu sussurrei para o vento. Eu vou ficar bem. Eu vou voltar a andar. E dessa vez, eu vou caminhar para longe de tudo o que me faz mal. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Eu arrumei a minha mala pequena, coloquei o meu diário, o meu livro do clube e uma foto do Otávio. Eu estava pronta. A dona Helena, que aceitava tudo, tinha ficado para trás, enterrada sob as folhas secas do outono. A mulher que ia entrar naquele hospital era alguém que sabia exatamente quanto custava a sua paz. 30 mil reais e o título de Mãe Perfeita. E acreditem em mim, minhas amigas, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Mas o que aconteceu no tribunal e a reviravolta final que a vida reservou para o Ricardo e a Patrícia, isso é algo que nem eu esperava. E eu vou contar tudo para vocês na próxima parte, porque agora eu preciso descansar um pouco. A dor no quadril ainda me lembra que eu sou humana, mas a paz no meu espírito me diz que eu sou livre. A cirurgia de quadril, em abril, foi o marco físico da minha reconstrução. Eu me lembro de acordar da anestesia sentindo uma dormência pesada, mas pela primeira vez em anos, aquela dor aguda e constante que me impedia de subir os degraus da minha própria casa tinha sido substituída por uma esperança palpável. A Elisa, a enfermeira que eu contratei para me ajudar na primeira semana, foi um anjo que o destino colocou no meu caminho. Ela me lembrava muito a minha irmã, que já partiu. Tinha aquele jeito prático, sem muita melação, mas com uma bondade que transparecia em cada gesto ao me ajudar a trocar os curativos ou a dar os primeiros passos com o andador. Você é uma mulher de fibra, dona Helena, ela me dizia enquanto me ajudava a me acomodar na cama naquela primeira noite em casa. Muitas pessoas na sua situação estariam se lamentando, chamando por parentes que não aparecem. A senhora contratou ajuda, organizou a casa e enfrentou o hospital sozinha. Isso é para poucos. Eu apenas sorria e agradecia. Como eu contei para vocês, eu não tinha mais contato com o Ricardo. A Elisa não perguntava detalhes e eu não sentia necessidade de explicar que o meu único filho estava sendo processado por mim. O silêncio sobre ele era o que me permitia focar na minha fisioterapia, que foi um desafio à parte. 3 vezes por semana, eu enfrentava aqueles exercícios que faziam meus músculos tremerem, mas eu não faltava a nenhum. Eu queria a minha independência de volta. Queria poder caminhar pelo meu jardim sem depender de bengalas ou de favores. Em maio, eu já conseguia andar pela casa sem apoio. Em junho, a vitória. Eu estava de volta ao meu jardim, sentindo a terra úmida sob as unhas, enquanto plantava tomates, manjericão e cravos para manter as pragas longe. Aquilo me fazia sentir viva.
A Clarice, minha amiga do Clube do Livro, passou por aqui em uma tarde de sol e me encontrou tirando as rosas secas do canteiro. Helena, você está radiante! Ela exclamou, sentando-se na cadeira de balanço que o Otávio tinha construído décadas atrás. Eu soube do Ricardo. As pessoas falam tanta coisa, mas vendo você assim, eu percebo que você tomou a única decisão que poderia ter tomado. Eu olhei para ela e fui sincera. Eu não sinto muito por ele ter enfrentado as consequências, Clarice. Sinto apenas que demorei demais para me dar esse valor. Nós ficamos ali, tomando uma limonada e vendo os tomates crescerem, em um silêncio que finalmente era confortável. Enquanto minha vida física se estabilizava, a batalha jurídica entrava na fase mais intensa. Julho e agosto foram meses quentes e pegajosos, mas eu mantive minha rotina. Voluntariado na biblioteca, clube do livro e café com a Elisa, que se tornou uma grande amiga. Numa dessas tardes, ela me perguntou se eu algum dia pensava em me reconciliar com ele. Não, Elisa, nem um pouco, eu respondi, mexendo o açúcar no meu café. Tem pontes que precisam ser queimadas para que a gente não caia na tentação de atravessar de volta para o sofrimento. A data do julgamento foi marcada para setembro. A doutora Beatriz me ligava constantemente, pois o advogado do Ricardo estava desesperado tentando um acordo. Eles oferecem devolver R$ 15.000 e pedem que você retire as queixas de agressão para que vire apenas lesão corporal leve, ela me explicou. Dizem que ele aceita liberdade condicional e não quer ir para a cadeia. O que você acha, Helena? Eu acho que eles roubaram 30 mil e me agrediram dentro da minha própria casa. Eu respondi com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Eu quero que eles enfrentem as consequências completas. Não aceito acordo. Vamos para o tribunal. Setembro chegou e as folhas começaram a mudar de cor. Eu comprei um casaco novo, vermelho, não porque o Ricardo tinha me dado um antes, mas porque eu gostava da cor e ela me fazia sentir corajosa. No dia anterior ao julgamento, o Ricardo apareceu na minha porta. Eu o vi pela janela da sala. Ele parecia menor, mais velho, com o terno folgado no corpo. Ele tocou a campainha várias vezes, chamando por mim através da madeira. Mãe, por favor, eu sei que você está aí. Só quero conversar. Ele gritava com a voz embargada. Eu nunca quis te machucar. Foi o pior erro da minha vida. Estou implorando. Eu fiquei ali, a 5 metros da porta, e não disse uma palavra. Não senti ódio, mas também não senti aquela pena que antes me fazia abrir a carteira. Depois de 10 minutos, ele desistiu e saiu em um carro popular, bem diferente daquele SUV de luxo que eu ajudei a pagar. Liguei para a polícia imediatamente para relatar que ele tinha quebrado a medida protetiva. Eu não estava mais para brincadeiras. O julgamento durou 3 dias. No segundo dia, foi a minha vez de sentar naquela cadeira e contar tudo. Falei do roubo, da traição, do empurrão e de como eles me deixaram no chão sangrando. O advogado dele tentou me fazer parecer uma velha confusa e vingativa, mas eu tinha as provas. Os extratos, os vídeos da segurança onde a Patrícia aparecia rindo enquanto sacava meu dinheiro e as fotos horríveis que os paramédicos tiraram das minhas lesões. O júri não demorou mais do que 4 horas para decidir, culpados em todas as acusações. Eu vi o Ricardo desabar no choro quando o veredito foi lido. A Patrícia, que estava na plateia, apenas se levantou e saiu com o rosto de pedra, sem olhar para trás. O juiz o sentenciou a 18 meses de prisão e ordenou que devolvessem cada centavo, com juros e custas judiciais. Quando saí do tribunal, os repórteres me perguntaram como eu me sentia. Livre, eu disse, e era a mais pura verdade. Eu senti o peso de 72 anos de expectativas e sacrifícios inúteis saindo das minhas costas. Faz 6 meses desde que aquele martelo bateu no tribunal. E se você me perguntasse no dia do Natal se eu conseguiria chegar até aqui com esse sorriso no rosto, eu diria que você estava louca. Mas a vida tem dessas coisas, não é? Ela nos quebra em 1000 pedaços para que a gente possa se reconstruir de um jeito muito mais forte, muito mais consciente. Hoje é o primeiro dia quente de março. Aquele solzinho gostoso que avisa que a primavera está batendo na porta, e eu estou aqui, sentada no meu jardim, onde tudo começou a fazer sentido novamente. O Ricardo saiu da prisão há pouco tempo, por bom comportamento. Eu soube pela Clarice, porque eu mesma não procuro saber de nada.
Ele está morando em um estúdio minúsculo, do outro lado da cidade, trabalhando como entregador. O homem que desfilava de SUV e arrotava arrogância, agora depende de uma bicicleta e de entregas de comida para pagar o aluguel de um quarto e sala. A Mercedes foi vendida para pagar parte das dívidas. A casa de condomínio com bancadas de granito foi a leilão. Eu soube que eles se divorciaram logo depois da sentença. A Patrícia, como era de se esperar, não ficou para ver o império de aparências desmoronar. Ela seguiu o caminho dela, provavelmente procurando a próxima vítima de sua ganância. Mas aqui, ela não tem mais entrada. Nunca mais. Sabe, minhas amigas, às vezes eu me pego pensando se eu sinto falta dele. E a resposta, por mais dura que pareça, é que eu sinto falta do filho que eu imaginei que tinha, não do homem que ele se tornou. O Ricardo que eu amava morreu naquela noite de Natal, junto com a minha ingenuidade. O homem que saiu da cadeia é um estranho para mim. E eu aprendi a conviver com esse luto. É um luto que não dói mais, porque foi substituído por uma dignidade que não tem preço. Aquelas parcelas dos 30 mil reais estão voltando para a minha conta, mês a mês, por ordem judicial. Cada depósito que entra é um lembrete de que a justiça, por mais lenta que seja, funciona quando a gente tem coragem de acioná-la. Mas o dinheiro agora tem um destino diferente. Eu não o guardo mais em uma conta de emergência para o Ricardo. Eu o uso para mim. Na semana passada, eu me dei de presente um conjunto profissional de aquarelas. Sim, eu entrei para uma aula de pintura no centro comunitário. Quem diria, né? A dona Helena, que só sabia corrigir cadernos e cozinhar para os outros, agora passa as tardes tentando captar a luz do sol nas pétalas das minhas rosas, usando tinta e papel. A Elisa, minha enfermeira que virou amiga, vem tomar café comigo toda quinta-feira. Ela não recebe mais para estar aqui, mas faz questão de vir. Nós rimos muito, conversamos sobre a vida, sobre os livros que eu indico para ela. Ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Helena, você não recuperou só o seu quadril, você recuperou a sua coluna vertebral emocional. E ela tem razão. Eu ando reta agora. Não só porque a prótese é maravilhosa, mas porque eu não carrego mais o mundo nas costas. A Clarice e o pessoal do Clube do Livro também são presenças constantes. Nós paramos de ler apenas romances históricos e começamos a ler biografias de mulheres fortes. É engraçado como a gente se identifica, né? Quantas de nós não passamos a vida sendo o suporte de maridos, filhos e noras, apenas para sermos descartadas quando não somos mais úteis? No nosso grupo, agora a regra é clara. A primeira utilidade de uma mulher deve ser para si mesma. O meu jardim está mais bonito do que nunca. O João de Barro que eu vi no inverno agora tem filhotes. Eu fico aqui, observando o movimento deles, e percebo que a natureza é sábia. Eles cuidam, eles alimentam, mas quando chega a hora, os filhotes precisam voar e construir suas próprias vidas. E se um deles resolvesse bicar o ninho até derrubá-lo, a mãe não ficaria ali esperando a próxima bicada. Ela voaria para outra árvore. Eu demorei 72 anos para entender essa lição de biologia básica. Sinto falta do Otávio, claro. Às vezes, eu olho para a poltrona dele e imagino o que ele diria. Acho que ele estaria na cozinha agora, passando um café e dizendo: Helena, bota mais uma cor nesse seu quadro que está ficando bonito. Ele sempre foi o meu maior incentivador, e eu sei que ele não suportaria ver o que o Ricardo fez comigo. No fundo, eu estou honrando a memória dele também ao não permitir que o nosso suor fosse jogado no lixo pela ingratidão de quem deveria nos honrar. Minha rotina agora é leve. Acordo cedo, cuido das minhas plantas, tomo o meu café sem pressa. Não preciso mais conferir o saldo da conta com medo de uma emergência, que na verdade era uma bolsa de marca. Se eu quero comprar um livro novo, eu compro. Se eu quero viajar com a Clarice para um hotel fazenda no mês que vem, eu vou. A liberdade financeira é boa, mas a liberdade mental é o verdadeiro paraíso. Eu escrevi no meu diário hoje, logo cedo, uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês que chegaram até aqui comigo. Eu escrevi assim: o amor sem respeito é apenas outra palavra para abuso. A generosidade sem limites é apenas outra palavra para ser usada. E às vezes, a coisa mais bondosa que você pode fazer por alguém que te trata mal é permitir que essa pessoa sinta o peso total de suas escolhas. É difícil, eu sei.
Dói no começo, parece que o mundo vai acabar. Mas eu garanto para vocês, lá no chão daquela cozinha, sangrando e sozinha, eu achei que era o meu fim. Mas era apenas o ensaio para o meu melhor ato. Minha vida não acabou aos 73 anos. Ela recomeçou. Para você que está aí do outro lado, talvez vivendo uma situação parecida, talvez ouvindo desaforos de quem você tanto ajudou, ou vendo seu dinheiro sumir em mãos que não trabalharam por ele, eu quero te dizer uma coisa: seu valor nunca esteve nas mãos deles. Ele sempre esteve nas suas. Você apenas esqueceu disso por um tempo, assim como eu esqueci. Mas nunca é tarde para lembrar. Nunca é tarde para levantar do chão, limpar o sangue, trocar as fechaduras e dizer: aqui não. A sua virada, o seu retorno, já está sendo escrito. Fique quieta se for preciso. Observe, junte suas provas e sua coragem. Deixe que suas ações falem muito mais alto do que as desculpas esfarrapadas deles. Você merece paz, você merece respeito. E, acima de tudo, você merece ser a protagonista da sua própria história, e não a coadjuvante cansada na vida de quem não te merece. Qual foi a lição que mais tocou você nessa minha caminhada? Se você estivesse no meu lugar naquela noite de Natal, o que teria feito? Você teria a coragem de seguir em frente com o processo ou teria perdoado mais uma vez? Eu realmente quero saber a sua opinião, porque conversar com vocês me faz sentir que toda essa dor teve um propósito maior: o de alertar outras mulheres. Não pare por aqui, minhas queridas. Se essa história mexeu com você, clica no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Tem outro relato aqui no canal que eu tenho certeza que vai te dar ainda mais forças para enfrentar o que for preciso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas conversas e compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que está precisando de um sacode da vida. Eu vejo vocês no próximo relato. Fiquem com Deus, fiquem em paz e, por favor, escolham a vocês mesmas hoje.